Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ENEA 35. Eu sou o instrutor Rafael Traz e vou acompanhar vocês nessa aula importante onde a gente vai falar sobre acessos por cordas, a progressão, os equipamentos para ascender, para descender. O trabalho de acesso por cordas exige aí uma experiência, já uma certa experiência do seu trabalhador, para que ele conheça as técnicas de ascensão, de descensão, de como progredir por meio de acesso por cordas, tá? Quando eu não consigo utilizar um andaime, não consigo utilizar uma escada, que pode me possibilitar acessar um local que é necessário realizar no trabalho. Mais ou menos aí 10% dos trabalhos em altura necessitam do acesso por cordas, por isso que é uma técnica aí que não é muito utilizada, mas que é muito importante. Certinho? Todo trabalho em altura tem que existir uma corda certificada por uma norma nacional ou internacional. Como assim uma corda certificada, né? A corda que eu preciso para o trabalho em altura, ela tem que ser específica, tem que ter a sua carga de ruptura necessária conforme norma, tem que ter o seu material, a sua constituição aí toda conforme norma. Então eu vou lá e verifico se essa corda ela é uma corda para NR35, para trabalho em altura. Porque existem cordas para trabalho em altura e cordas para recreação, para uso esportivo, alpinismo, enfim, por aí vai. E aí a gente vai separar melhor as coisas porque uma coisa é trabalho em altura e outra coisa é recreação, esporte, perfeito? As disposições, aí, elas não se aplicam a atividades recreacionais, esportivas, turismo ou aventura, ou seja, um rapel, um alpinismo, qualquer tipo de atividade aí que eu não estou com um trabalho em altura, isso daí já é esporte, aí a NR35 não se aplica nesse caso, perfeito? Arboricultura, trabalhos com árvore também não se aplica a NR35 e serviços de atendimento à emergência, por exemplo, o bombeiro militar. Porque a experiência do bombeiro militar, o treinamento do bombeiro militar permite que ele consiga utilizar técnicas mais avançadas do que a NR35 disponibiliza. Então, ele pode utilizar técnicas mais avançadas. Por que isso não é permitido para o trabalhador? Porque exige uma experiência muito grande e os bombeiros eles têm um treinamento de horas e horas de trabalho em altura que eles conseguem desenvolver aquela técnica com segurança. Perfeito? Essas atividades devem ser executadas de acordo com os procedimentos em conformidade e as normas técnicas nacionais vigentes. NR35, algumas NBRs que se aplicam aos equipamentos, ou seja, todo o trabalho técnico de um trabalho em altura tem que ser em conformidade com as normas onde a gente está utilizando como referência, perfeito? E trabalhadores certificados nessas conformidades, ou seja, o trabalhador com o seu atestado, com o seu certificado de NR35, que ele pode, que ele teve todo o conteúdo, que ele conhece o trabalho em altura, o conceito, os procedimentos de segurança para que ele possa desenvolver um trabalho seguro. Perfeito? Essa corda é um instrumento, pessoal, de segurança e dependendo da qualidade do uso que se dá e da sua conservação, ela vai ter uma vida considerável aí, uma vida útil considerável, tá? Ela existe aí com algumas partes importantes que eu vou conversar aqui com vocês. Como, por exemplo, nessa imagem, nós temos o número 3, a capa, que é onde reveste todo o sistema interno da corda. A alma, que é um sistema mais delicado, por isso que ela fica aí protegida pela capa. A alma da corda é muito importante, é o que tem toda a parte aí da carga de ruptura, E o fitilho de identificação como número 1. Você quer saber se sua corda é certificada ou não? Corte ela em algum desses pontos e aí você consegue desfiar e verificar que ali dentro daquela corda tem uma fitilha de identificação que vai mostrar fabricante, CNPJ, endereço, a corda com suas especificações técnicas e a norma que ela atende. Perfeito? Feito isso, você corta em um outro ponto, queima a sua ponta, faz aquela famosa falcaça e aí passa uma fita para você entender ali que aquele ponto foi cortado, foi queimado, ele é o final da corda. Perfeito, pessoal? Importante, tá? A gente só faz isso nas pontas, nunca no meio da corda, para cortá-la lá ao meio. E existem alguns erros comuns aí na conservação da sua corda, quando a gente utiliza ela sem todos os procedimentos de segurança, acaba utilizando ela de uma forma inadequada, e aí acontecem alguns problemas que eu vou trazer aqui para vocês, os mais comuns.
A capa queimada, né, quando essa capa da corda que reveste a alma, ela já está queimada, ela correu por algum lugar, ela sofreu aí uma queimadura e aí ela não fica mais móvel, ou seja, ela perde a sua característica inicial, ela não pode mais ser utilizada se ela tiver uma capa queimada. A corda puída, né? Às vezes a corda passa em quinas vivas ou equipamentos que estão um trava-quedas, um equipamento aí que acaba comendo a capa e aí ela acaba puindo. Isso daí o material ele fica comprometido também, não pode ser utilizado. E aqui vocês podem ver num zoom aí o detalhe da capa desfiada, né? Ela fica com um aspecto deteriorado, onde a capa não está mais protegendo a alma de, por exemplo, eu estou num prédio ali e tem areia ao meu redor. A capa serve para proteger os grãos da areia de entrarem e acabarem puindo a alma. Com uma capa desfiada, eu não tenho essa proteção para a alma, que é a parte mais importante da minha corda. Então, se a minha capa estiver dessa forma, como vocês estão vendo, desfiada, ela não pode ser utilizada, ela tem que ser descartada, ou pelo menos aquele pedaço tem que ser descartado. Perfeito? Algumas regrinhas aqui para conservação da corda no trabalho, no uso, né? Como que a gente pode evitar esse tipo de situação que eu acabei de mostrar para vocês. E o primeiro é a corda não deve ser pisada, pessoal. Eu não posso pisar na minha corda, porque na minha bota, no meu calçado de segurança, ele existe ali partes ali do canteiro de obra, do prédio, que são micro grãos de areia, enfim, sujeiras, né? E quando eu piso na corda, eu posso levar isso daí para dentro da capa e acabar atingindo a alma da corda. Então, é necessário que eu não pise nela para não colocar esse tipo de material dentro da minha corda. Evitar que a corda permaneça sob tensão por um período longo de tempo. Quando a corda fica tensionada por um período longo de tempo, eu acabo perdendo a sua característica física, ela acaba perdendo toda aquela carga de ruptura, ela compromete a alma da corda e aí é um perigo porque eu não consigo ver no interior da corda. Então, como que eu sei que o meu equipamento está em bom uso? Porque eu não mantive ele tensionado por muito tempo. Perfeito? Somente na parte do trabalho retirou, eu não deixo nada nela, retiro a corda, guardo, conservo ela bonitinha, ela vai estar sempre pronta para uso. E evitar que a corda corra sobre arestas ou sobre quinas vivas, né? O que o pessoal faz para que isso não aconteça? Capa de mangueira. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, pessoal, a gente consegue ver que a corda ela está ali numa quina viva, né? Como que eu consigo realizar ali um procedimento seguro, mesmo que essa corda dobre nesse canto desse edifício e não machuque a corda? Eu pego uma capa de mangueira e eu coloco a parte que irá ficar dobrada ali no edifício, essa capa de mangueira abraçando a corda. Porque a capa de mangueira ela tem uma borracha por dentro que ela vai correr naquela quina viva, mas não vai desgastar a corda de maneira nenhuma. Vai desgastar a mangueira e não a corda. Perfeito? Isso é uma técnica muito utilizada, o pessoal usa bastante aí para que não danifique a sua corda e ela possa durar por muito mais tempo. A questão da conservação, né, da questão da limpeza, então a gente tem aí nas imagens, nós temos um exemplo. É sempre importante lavar as cordas quando elas estiverem sujas, justamente para evitar qualquer tipo de agente agressor no interior delas, produto químico, enfim, o que seja. Dependendo às vezes do produto químico, é até melhor descartar, tá? Recomenda-se lavar a corda com sabão neutro, mas ó, importante, é legal essa dica, mas vocês precisam olhar o manual da corda que vocês compraram, o manual da corda que vocês estão utilizando, porque lá o fabricante vai indicar exatamente o produto químico que vocês podem utilizar para lavagem e também os métodos de lavagem, tá bom? Não deixar a corda desnecessariamente ao ar livre, tá? Então a equipe foi lá, montou, vai no outro dia eles deixam a corda lá. Não, pessoal, retira porque pode chover, na cidade existe esse clima poluído, essa poluição vai até a corda, os microgrãos ali vão até essa corda e aí podem, é uma exposição desnecessária do seu equipamento, tá bom? E depois de utilizar, guardá-las removendo todos os nós, né? Ah, eu sei que essa corda aqui eu deixo o meu 8 duplo ali na ponta prontinha. Não, tire esse nó e faça de novo. Dá trabalho? Dá trabalho, mas quando eu faço o meu nó,
eu faço voltas na minha corda e essas voltas, elas tensionam. Então, por muito tempo ela tensionada, ela vai perdendo a sua característica física inicial. Isso vai ser um problema para vocês porque o seu equipamento não vai durar quanto tempo deveria durar e comprometer a sua segurança. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Comenta lá o que vocês acharam nas nossas redes sociais e eu vejo vocês na próxima.